Amém, amém. Deus é bom. Pode ficar sentados. Pode ficar sentados, fique à vontade. Deus é maravilhoso. Antes de mais nada, abra sua Bíblia, lá em Efésios, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 14 ao 17. Deus te recompense. Deus te recompense. Apóstolo Paulo, um homem que eu amo muito também, aprendo muito com ele, com as suas cartas. A palavra de Deus nos diz assim: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando enraizados e alicerçados em amor. Essa é uma mensagem que eu, desde quando eu estava lá em Peniel, eu já tinha me dado ela. Eu fiquei perguntando para Deus, aonde que eu vou ministrar essa palavra? Achei que ia ser na conexão, no culto, só que a conexão adiou, né? Vai ser esse final de semana, ia ser no outro. Falei, Deus, não sei, deve ser para fora agora, né? Outra igreja. Mas não, é para a gente aqui. Você que está em casa, é para você, é para nós, é para mim, para todos nós. E realmente vocês venham estar ligados em que o Espírito Santo ele quer nos ensinar hoje, qual área que ele quer nos edificar. E o tema é até onde? Até onde? Paulo ele escreveu essa carta aos Efésios, onde ele abordou a questão de terem sido preordinados a receber o Evangelho. Ele escreveu sobre a última dispensação, ou seja, aquela onde nós vivemos hoje, para os dias de hoje, certo? Paulo, ele já estava tendo as revelações naquele momento para os dias de hoje, sobre o amor, sobre a intimidade. E Paulo estava ensinando a igreja de Efésios para eles, né, se aprofundar mais, né, no amor, né? Imagine Paulo, um homem que eu vejo que, sabe, se entregou, um cara que antes ele perseguia a igreja, e Jesus o chama, ele se arrepende e começa a pregar o Evangelho. Sabemos que essa é uma das quatro cartas que Paulo ele estava preso em Roma, né? E Paulo ele dá um início em uma oração que encheria os seus eleitores da presença de Cristo. Eu imagino aqueles irmãos lendo essa carta naquela época, como que eles estavam, né, entusiasmados. Por que o Paulo ele nos escreveu isso? Por quê? E eu fico pensando como Paulo foi ousado, como Paulo ele meteu a cara, como Paulo ele se arrependeu de uma forma extraordinária, que eu tenho certeza que provavelmente ele fez de tudo por Cristo, de tudo.
E no capítulo 3 aqui, ele focaliza também novamente o amor. E por que o amor? Por que o amor, gente? Por que o amor, pastor? Porque ele não focalizou em outras coisas, em outros dons? Porque o amor, ele tudo suporta. Tudo suporta. Tudo. Se nós não tivermos amor, o que vai adiantar? Você pode ter dom de línguas, eu posso ter profecia, doar muitas coisas para as pessoas. Se não tiver o amor, eu posso cantar bem, eu posso pregar bem, eu posso curar, mas se não tiver o amor, você pode ser o melhor diácono, você pode ser o melhor pastor, você pode ser o melhor aos olhos das pessoas, mas se não tiver o amor, o que adianta? Então eu imagino que Paulo estava querendo passar isso para essas pessoas, para a sua igreja. E ele fala, não olhe para... Porque o Paulo estava preso, né? E mesmo assim, ele fala para os seus discípulos, não olhe para a minha tribulação. Por que ele fala isso? Porque ele já sabe que ele não priorizava algo que a gente só se vê, né? Ele já sabia que aquilo ali não era por qualquer homem, não era por Pedro, não era por Abraão, não era por Davi, era por Jesus. Amém ou não amém? E eu creio que, como eu falei, nos dias de hoje, Paulo ele quer que nós tenhamos esse amor enraizado aqui dentro, alicerçados, sabe? Como é que está o seu coração hoje? Como é que está o meu coração hoje? Como é que está o nosso coração hoje? E Paulo, ele se põe de joelho. Eu pesquisei, e naquela época eles não costumavam orar de joelhos, eles oravam em pé. Eles tinham o costume de orar em pé. E Paulo ele se ajoelha, ele clama, pedindo amor, para que Deus, ele como autoridade sobre a vida daqueles discípulos dele, sobre a sua igreja, ele clama por amor, que vocês estejam enraizados em amor, amor. E eu não vou demorar muito, é uma palavra muito objetiva, mas creio que todos aqui vão sair edificados, amém? Eu queria falar sobre a gente ser o mais íntimo possível e também ser irrepreensível. E qual que é o significado dessa palavra? É uma palavra que não há falhas, perfeito, excelente e impecável. Impossível, né? Impossível a gente ser impecável, perfeito. Impossível. Mas nós, como os filhos de Deus, precisamos ter uma conduta repreensível. Porque Deus nos enviou a este mundo para glorificar o seu nome através do nosso exemplo de vida. Nós estamos sendo exemplo de vida. Ser repreensível é isso. Você ser exemplo. Exemplo aonde que você quer que esteja. Mas a primeira coisa é você ser irrepreensível, sabe aonde? Na sua casa. Na sua casa. Na sua escola, no seu emprego, na sua faculdade, no seu curso. Não só na igreja, onde você senta santo. Não é só aqui não. Resumindo, ser irrepreensível em todos os lugares, onde você passar, onde eu passar. É isso que nós devemos ser. Lá em Filipenses capítulo 2,
Se quiserem abrir, né, no versículo 14, eu vou ler. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, ou contenda em algumas tradições, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo é bom, gente. Paulo é bom. Como isso? Como a gente viveu uma vida de Cristo sem ser uma vida inútil? Como fazer isso? Como? É impossível? Eu creio que não. Não é impossível. Como está sendo a nossa conduta como filho de Deus? Ser irrepreensível é basicamente a gente ser deixado de ser influenciado. É você manter sua postura de filho de Deus. É você ter uma conduta firmada em Deus. Será que a gente é influenciado por qualquer coisa? Será que a gente está sendo puro? Será que a gente está sendo santo? A gente deve permanecer numa conduta cristã, realmente, como filho maduro. Você já deve ter ouvido isso, ser filho maduro, né? E uma das características de um filho maduro é ser irrepreensível. Nós, como cristãos, devemos ter uma conduta que, eu vou te falar, obviamente, não é nada fácil. Se eu falar que é fácil, eu vou estar mentindo. É difícil, como eu falei, mas não é impossível. E como a gente vai buscar isso? Como a gente vai ser irrepreensível? É algo que a gente, como eu falei, é no início, é ser o mais íntimo possível. Ser o mais íntimo possível. Se a sua intimidade está no raso, se a minha intimidade ficar no raso, cara, a nossa conduta vai ser rasa. Nós vamos ser influenciados. Paulo, creio que ele não foi influenciado, cara. Paulo não foi, não. Paulo, tantos outros, Jó, irrepreensível. Deus permitiu que Satanás tirasse tudo dele. Íntegro, temente, fiel. Seus amigos o julgando, não, você está pecando, você está errado, alguma coisa você fez. Mas Jó não conhecia Deus, né? De uma forma íntima. Mas mesmo assim, ele era íntegro, ele era inteiro, irrepreensível. Ele não desviou do seu caminho, do caminho de Deus. Jó, outro homem que eu amo também, incrível. E uma maneira de chegar a uma conduta irrepreensível, tem 3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas. Eu vou ler aqui o que eu escrevi, o que eu pesquisei. O tolo. O tolo, ele erra uma vez e continua errando, pois não tem capacidade nem de aprender com seus próprios erros, a acertar no caminho. É o tolo. Ele erra, continua errando. Não estou falando, pode até ser mais erros de adultérios, não estou falando disso, que são erros graves, mas erros pequenos, sabe? Aqueles, como a gente pode dizer, uns pecadinhos mínimos,
pequenos, esse tipo de erro. O pastor ministrou aqui sobre alma, né, domingo. Sobre você ter inveja, a gente tem inveja, a gente sabe que é errado e continua invejando. Temos 5 segundos, né, pastor, para repreender isso. 5 segundos. A nossa mente, ela tem 5 segundos para repreender aquilo que não agrada, né, a Deus. E o outro é o inteligente. O inteligente, ele erra, mas aprende com seus erros a não errar mais. Você pode ser inteligente, né, errando ali, não errando mais. Melhor que tolo, não é verdade? Melhor que tolo. Mas nós podemos ser muito mais. O sábio é aquele que evita o erro só de observar o erro dos outros. Nós devemos ser sábios. Repita comigo, nós devemos ser sábios. Forte. Então, a partir de hoje, se nós éramos tolos ou inteligentes, nós seremos sábios. Sábios. Amém ou não amém? Aleluia. Agora vamos partir para da intimidade. Porque Paulo, ele estava ali, ele orou, pediu que, né, falou do amor de Jesus. Como a gente tem sido íntimo a Cristo? Como tem sido a nossa intimidade? Melhor, o que está faltando para a gente ser mais íntimo possível? Será que é entregar mais? Será que a gente se doar mais? Mas espera aí, você já sabe disso tudo, eu já sei disso tudo. O que falta? Ser sábio. Falta a gente ser sábio. Ser sábio. Porque eu creio, se a gente continuar sendo sábio, falando com Deus, todos, e claro que eu creio que algumas vezes a nossa agenda é corrida. Não dá para fazer, dá aquele tempo, né, com Deus, aquelas 3 horas de fritar, né, aquele momento bom, né? Mas é você andar ligado. A Laísa deu uma ministração um tempo atrás sobre andar ligado com o Espírito Santo. Essa intimidade que Jesus quer. A gente está ligado. A gente ser o ponto íntimo dele ao perguntar: pai, que roupa que eu vou para o culto hoje? É loucura, né? Perguntou: amor, que roupa que eu vou para o culto? A gente não pergunta ao Espírito Santo que roupa que Ele quer que a gente use. É forte. Pensa aí, o quão está sendo a sua intimidade com Cristo. Pensa um pouco. Pode deixar, eu gosto de fazer as pessoas pensarem. Eu gosto de pensar também. Muito bom pensar sobre aquilo que é para edificar a gente. Às vezes, como eu falei, a gente pede ousadia, a gente pede dons. Cara, é maravilhoso você poder pregar, você poder ter a unção de curar a alma, curar as pessoas, sair impondo as mãos. Cara, é maravilhoso, mas sabe, se não tiver o amor, nada vale. Se não tiver o amor, o que adianta a gente sair profetizando, sair pregando a palavra de Deus? Se é eu fazer apenas por obrigação, o que adianta? Não adianta nada. Você acha realmente que Paulo, ele ficou preso ali por ficar? Por obrigação? Não. Foi por amor. Até onde? É o tema. Até onde a gente iria por Cristo? Até onde está a nossa intimidade com Cristo? Está aqui,
está aqui, ou está transbordando, está voando. Mas eu te digo uma coisa, se Deus tirar o seu talento, tirar o seu dom, tirar tudo que, sabe, igual fez com Jó, tirar tudo mesmo, a família, seus filhos, seu irmão, você permanecia? Será que eu permaneço? Pensa aí. Não estou aqui para amedrontar ninguém, mas às vezes a gente não renuncia a pequenas coisas. Isso aqui é só um fato. Eu fiquei pensando, um dia desses, cara, se aqui no Brasil fosse igual em outros países, se um bando de doido entra aqui agora, põe a arma na minha cabeça aqui agora, e fala, eu só deixo você viver se você negar Jesus. O que eu faria? O que nós faríamos? Será que nós faríamos, não, quem é Jesus? Igual Pedro, não, quem é? Não conheço, nunca vi. A gente também julga Pedro, né? Julga Pedro, negou Jesus 3 vezes, né? Amo mais ou menos. Pedro salvou 3.000 almas para Jesus. Se arrependeu, amarguradamente, se arrependeu. Será que a gente se arrepende todos os dias realmente? Cara, eu peço todos os dias, não todos, mas sempre quando eu lembro, Deus, renova o seu amor comigo, renova o meu amor com o Senhor. Eu não quero pregar o Evangelho de uma maneira que não seja verdade, eu não quero. Quero ser íntegro, eu quero ser inteiro ao Senhor. Eu não quero ser um falso pregador, eu não quero ser um falso profeta, eu não quero ser um falso evangelista. Eu não quero pregar, Pai, e não viver. Eu não quero. Eu quero realmente pregar aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que realmente o Senhor tem para mim. Eu quero realmente que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus Cristo, e ver o Senhor. Será que as pessoas podem olhar para você e ver Jesus está nesse homem, Jesus está nessa pessoa? Será que as pessoas olham para você e ver a glória de Deus está sobre você? Será que as pessoas podem olhar para isso, para você? Será que podem? Ou será que as pessoas, isso aí é só mais um? A gente não pode ser só mais um, queridos. A gente vê tantas notícias aí, como está esse país. Não vou citar nomes, mas vocês conhecem, vocês sabem. Como que a gente está hoje? Como é que está a nossa vida com Deus? Sabe? Como é que está a nossa conduta? Eu quero encorajar vocês, e a mim também. Devemos permanecer firme mesmo. Ser ousado. Esse mundo está muito ousado, gente. Será que o cristão também está ousado? Tá para vir um avivamento aí grandioso. Não é, pastor? Tá para vir, rapaz. Tem que pegar. Eu estou aqui, Jesus, ó. Você não tá, filho? Pega a visão, cara. Tá para vir, cara, o avivamento. Mas como não ter um avivamento se não tiver vida com Deus? O avivamento vai vir sobre esse país. Uma certa vez eu vi o bispo Paulo, ele pregando, a gente quer o movimento, o avivamento, mas a gente nem realmente, dentro da gente, a gente está avivado. A gente tem que estar avivado, para transmitir o quê? Avivamento. Amém ou não amém? Aleluia. Estão comigo, gente? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Não, precisa, agora não. Fica tranquilo.
Queria falar agora sobre o amor, como a gente está falando já, o amor a Cristo. Paulo, ele ora sempre, ali orando, pedindo para que todos, né, como eu falei, para que todos venham, né. Eu creio que o Espírito Santo estava usando Paulo ali para batizar todos. E aqui também hoje vai ter batismo de amor. Quando eu estava sentado ali, o Espírito Santo falou comigo que vai batizar, vai renovar um amor aqui com algumas pessoas. Você tem que pegar. Amém ou não amém? E verdadeiramente eu vejo que, como eu falei, Paulo amava muito Jesus, e eu vejo que não era pouco. Não era pouco. Foi preso, não só preso, como morreu. Ele orou tendo aquelas revelações para a gente hoje. Para a gente hoje. A palavra já nos diz que a maldade no mundo se aumentaria, e o amor de muitos se esfriará. Como é que está o nosso amor com Cristo? Desde que eu entendi esse negócio que a gente deve priorizar o amor, cara, eu não paro de pedir a Deus o amor. Eu quero que você entenda esse negócio também. Eu quero que, em vez de você só pedir dons, eu quero que você hoje peça amor. Peça amor a Cristo. Como eu falei, sem amor, nada adianta. Nada adianta. E no versículo 18, Paulo ele continua dizendo: isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda plenitude de Deus. Será que a gente está com essa, com essa largura, realmente, Será que a gente já provou essa profundidade do amor? Uma pergunta para a gente essa noite: será que nós reconhecemos realmente o verdadeiro amor de Cristo? Nós reconhecemos, todos nós que tivemos o primeiro amor. Como é que está o seu primeiro amor com Cristo? Preciso renovar. Preciso, a gente conhecer mais a Ele. Você conhece, nós realmente conhecemos a Cristo? Você conhece realmente a Cristo? Sabe quem Ele é? Sabe o que Ele quer para a sua vida? Sabe qual que é o propósito dEle para a sua vida? Sabe, se a gente não entendermos esse amor de Jesus, é impossível a gente ficar na plenitude de Deus. É impossível a gente viver uma vida plena. É impossível a gente ser irrepreensível. Tudo que alguém for nos influenciar, a gente muda a nossa conduta. Muda. Mas a gente deve entender também que tudo que a gente for fazer não é para o pastor Heber, não é para a igreja, não é para o bispo, é para o Cristo. É para Cristo que você está vindo aqui à igreja, ouvindo essa palavra. É para Cristo que você evangeliza alguém, não é para a sua vanglória, para a minha vanglória, não é. É para Cristo. A gente não pode viver uma vida no raso. Não pode. Queridos, realmente a gente venhamos estar, profundo, entrar no mais íntimo com Ele, conhecer a largura, a profundidade. O amor de Cristo é muito mais do que você está vivendo hoje. É muito mais. Eu sei que você pode ir, você sabe, amém ou não amém? Você sabe. Você pode ir mais fundo. Até onde você tem ido com Cristo, meus queridos? Até onde? Até onde você entregaria a sua vida por Cristo? Até onde?
Sabe, quando eu decidi ir para o Viva Go, na hora eu falei, caraca, é o máximo, entreguei minha vida. Mas não foi nada. Não foi nada o que ele fez por mim, o que ele fez por você. A dor que ele sentiu naquela cruz, o eu ter largado o emprego, o eu ter renunciado de ver a minha família, não é nada. Não é nada. A gente nunca vai entregar o que ele já entregou para nós. Se você sabia que Deus, Ele nos ama mais do que a glória dEle. Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, para você estar aqui hoje. Que amor é esse? Ele te ama mais do que Ele mesmo. Você tem noção disso? Já parou para pensar nisso? O quão a largura, a profundidade, o comprimento é o amor de Cristo. Pensa aí, olha só, que loucura, cara. Gente, nós precisamos nos, emergir nesse amor. Tá com o coração, alicerçado a Ele, enraizado. Em Coríntios, não precisa abrir, 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo de novo, no versículo 1 ele fala, ainda que eu fale as línguas dos anjos, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, que soa, ou como um cimbalo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Se não tiver amor, nada adianta. Nada adianta, nada vale. Nada vale. O interessante disso tudo é que Ele nos ama, a palavra é dEle, e você está aqui hoje para você renovar o seu amor com Ele. Você só não veio à terra só para profetizar, só para evangelizar. Você veio à terra para realmente conhecer o amor dEle, para você ser semelhante a Ele. Como ser semelhante a Ele? É o amando, é tendo a conduta, mantendo a sua postura como cristão. É isso. Será que nós realmente estamos sendo essa imagem e semelhança de Cristo? Que tanta gente tanto prega, tanto fala. Preciso mudar. Como o bispo fala, terça dá a resposta, mas a resposta é você. Você é a resposta. Você é a resposta para ser uma mulher, um homem de Deus, irrepreensível, inteiro, pleno. Você está disposto? Quem está disposto? Amém? Está disposto realmente a se entregar a Deus, a se renunciar às pequenas coisas? Por exemplo, o Alex, abre o culto lá para mim lá. Ô pastor, hoje eu estou agarrado. Tem como você ficar na diaconia para mim hoje? Estou meio agarrado aqui. Tem como você pregar hoje, né? Não estou preparado. Aí Deus te fala, renuncie seu emprego, quero que você trabalhe em outro emprego. Mas o salário lá, esse homem aqui tem um testemunho gigante. Esse homem aqui, não é, pastor?
Se você não conversou com ele sobre o testemunho dele, cara, converse, ouve ele. Que testemunho, que testemunho. Até que ponto? Se Deus te falar, larga o seu emprego, você vai largar? Vai largar? Vai para outro, viva para a minha obra. A pergunta é para a gente hoje: até onde nós iremos? Até onde? Até onde? Não, mas não era a minha escala. O meu desejo é que nós venhamos estar, sabe, com o coração entregue. Para a gente ter uma vida de entrega, seu coração tem que estar entregue. Como é que está seu coração? Está disposto? Sabe, estou indo embora quinta, mas talvez pode ser um até logo. Meu coração está disposto, queridos. Se ele pedir, eu venho. Minha mãe está me assistindo, vai ficar doida agora. Fazer o quê? É estar disposto. É para os jovens aí, se ele te chamar, vai para o Vivagor, como fez comigo, você vai? Até para quem já é casado, teve casado lá, gente, teve. Na outra turma teve um senhor lá de 50 e pouco, 40 e poucos anos, ué. Se ele te chamar, você vai? Você vai? A gente deve estar pronto, com o coração disposto a entregar aquilo que ele nos colocar a fazer. Se a gente não viver uma vida de entrega, como Paulo diz em Filipenses, vai ser inútil você vir à igreja, vai ser inútil você estar ouvindo isso aqui, que Deus está te falando aqui agora, vai ser inútil você servir na diaconia, vai ser inútil você ficar na comunicação, vai ser inútil você louvar a Deus aqui em cima do púlpito, vai ser inútil se a sua vida não for totalmente entregue, se a sua vida íntima com Deus não for totalmente entregue, se não for por amor, nada adianta, nada vale. Vai chegar lá no juízo final, eu fico imaginando, queria mais para você, filho. Você pode até ser salvo. Eu falo, eu queria mais para você. Rian. Mas seu coração não estava tão disponível, não estava tão disposto. Não estava. Pode pregar aqui, salvar 10 mil vidas. Talvez ele queria que você salvasse 20. 20 mil, imagine que doideira. Tem que estar com o coração disponível. Talvez ele quer te levar para lugar longe. Não que isso seja uma prioridade. Não que isso seja. Mas quem não quer viajar? Conhecer pessoas. O evangelho que a gente aprendeu hoje, o Ramon fala. O evangelho, cara, ele nos abençoa em conhecer pessoas. Conhecer como vocês. Jesus me proporcionou isso aqui. É Ele. E conhecer pessoas é muito mais do que ganhar dinheiro. É muito mais do que você ser famoso. É muito mais. Pessoas de Deus. Conhecer pessoas que você pode chegar a ter comunhão, ainda ficar, né, de longe, né? E aí, pastor, como é que tá as coisas? Voando. Cara, entrega o seu coração hoje. O grupo de louvor pode me ajudar? Fazendo um favor? Fique-se de pé.